Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos dar continuidade à nossa temática relacionada à Semana ENEF. Espero que vocês tenham aproveitado bastante dos movimentos, das ações que diversas empresas e pessoas realizaram durante esta semana. Aqui vamos falar um pouquinho sobre algumas ações, algumas estratégias que nós devemos desenvolver, se a gente ainda não tem esse hábito, né, esta prática, ou ainda se eu tenho, lapidar para que o meu eu do presente, né, viva e construa esse tal de bem-estar que nós falamos no vídeo anterior, ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes e principalmente a consciência da importância da educação financeira nas nossas vidas. Então, para que a gente possa, no eu do presente, fazer algumas modificações, algumas transformações que vão sim me ajudar nesta construção, o primeiro passo é que a gente precisa ter o controle, ter a percepção de tudo que nós movimentamos, entradas, saídas, né? Os nossos ganhos, os nossos gastos, e isso a gente pode chamar de um diagnóstico financeiro. Exatamente. Se você hoje não tem o conhecimento, a consciência, e pode acreditar, você não está sozinho, muitas pessoas não têm esta percepção simplesmente porque não aprenderam. Não tem nada de errado. Então, pense sempre isso. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não faço, é porque eu não aprendi. Agora, se você aprendeu e não coloca em prática, aí a gente já tem um pouco mais de preocupação, combinado? Então, o que que a gente precisa? Um primeiro passo. Para que a gente possa se organizar, para que a gente possa pensar em fazer qualquer tipo de reserva financeira, eu tenho que conhecer qual é a minha situação atual. Qual é o cenário que eu vivo? Qual é este contexto? E principalmente, quais são os meus comportamentos que já são praticados, já são executados no meu cotidiano, que pode estar me levando a gastar mais ou a guardar mais? Então eu preciso ter esta consciência. E como que a gente pode elaborar esta movimentação? Primeiro passo, então, é entender se eu já tenho ou não este conhecimento desta movimentação de entradas e saídas de recurso. Então, se eu não tenho, o meu passo é, pelo menos ao longo de 30 dias, anota aí e já peço para vocês darem o pontapé inicial agora, você precisa trazer para a sua consciência como você compra, quando você compra. Como assim, Cíntia, quando eu compro? Será que você compra pela emoção ou pela razão? Exatamente. A gente não vai e não quer olhar apenas o número, mas o que está por trás daquele número. Percebe? Então, o que que a gente precisa? Durante 30 dias, de preferência, se possível, anotar a papel, caneta, toda a movimentação. Pega um caderno pequeno, não precisa ser grande. Anota. Toda vez que você for fazer alguma compra, algum consumo, algum desembolso, seja dinheiro, seja Pix, seja cartão, seja cheque, não importa, você deveria anotar. Por quê? A ciência já nos explica que quando eu escrevo diferente, né, do celular, eu coloco a minha mente presente naquele momento. Eu saio do automático.
E vocês devem perceber o quanto a gente vai consumir algo, comprar, na hora de pagar, a gente nem vê quanto está pagando. Muitas das vezes a gente nem precisa colocar senha, né? Porque é aproximação, seja celular, seja relógio, né? E a gente não tem mais essa percepção. O que a gente fala nas finanças comportamentais, que está relacionado, né? A gente afasta a dor do pagamento. O que que é essa dor do pagamento? Quando eu não tenho essa consciência, essa percepção, é como mentalmente se eu não estivesse gastando. E aí a tendência é o gastar mais, porque eu não estou sentindo o gasto. Eu não estou percebendo esta movimentação. Então, o que a gente precisa nesses 30 dias, pelo menos, se permita, né? Não fique só nessa semana, dê continuidade, coloque em prática dos vídeos, das palestras, das orientações que vocês podem ter participado, coloque em prática, porque o conhecimento só vai produzir resultado praticando. Então, este é o meu convite. Durante os próximos 30 dias, toda vez que você for fazer qualquer gasto, anote. Cintia, então vou deixar de gastar? Não, você vai continuar fazendo a mesma coisa que você faz. A diferença é que você vai anotar exatamente na hora que está acontecendo. E aí você vai começar a se perceber. Esse é o trunfo, não é o item ali que você está comprando, quanto você está gastando. É trazer essa percepção, essa consciência. Você primeiro precisa ter essa noção, porque não vai adiantar a gente fazer qualquer tentativa, né? Ou mudar, ou querer fazer coisas diferentes, se eu não sei como eu ajo hoje, como que eu lido com esse dinheiro hoje. Porque eu vou tentar fazer qualquer mudança do quê? Percebem? Então, este é um primeiro passo. Anota tudo, porque você vai começar a ter consciência. A questão do julgamento, se eu deveria fazer aquele gasto ou não, se é muito, se é pouco, é próximos passos. Durante esses 30 dias, sem julgamento algum. Óbvio que você vai começar a ter essa consciência e pode, né, começar a se perceber e falar: opa, será que esse gasto faz sentido para a minha vida, para a minha realidade, para os meus desejos? Você vai só anotar, perfeito? De preferência, cada tipo de gasto, cada item que você faça, anota numa mesma folha, né? Não por dia, mas por tipo. Então, se eu tenho o hábito de almoçar por causa do meu trabalho, uma folha só para o almoço. Tenho o hábito de transporte, né? Todo dia eu pego o Uber de volta do trabalho. Pego uma folha só para o Uber. E assim, ao final desses 30 dias, de forma mais fácil, você só vai somar o total daquela categoria e já vai ter a informação de quanto você consumiu daquela categoria. Você vai olhar a frequência, quantas vezes durante os 30 dias você teve aquele tipo de gasto. Você vai começar a perceber a nota, forma de pagamento, qual que você mais utiliza, se é cartão, se é cheque, se é dinheiro, se é Pix, qual é esta modalidade. Você vai começar a perceber os valores que você gasta toda vez que você vai, né? Se você gasta um valor menorzinho, se você gasta já um montante maior e vai uma vez só. Então, isso vai te produzir muitas informações sobre o seu comportamento, sobre os seus hábitos. Isso vai alimentar a sua consciência, ampliar para que com essas informações você possa começar a tomar decisões. Que tipos de decisões? O que você quer continuar fazendo? E tá tudo certo, porque é uma decisão. O que você quer eliminar totalmente? O que você pode até diminuir, ou ainda o que você olhou e falou: não, isso aqui eu quero aumentar. E aí você tem o caminho, você tem o seu comportamento para tomadas de decisões. Faz sentido? Este é o primeiro elemento quando a gente trabalha ali a questão da segurança dentro do bem-estar financeiro.
no meu olhar, a minha segurança presente. Se eu não tenho essa visão, esta segurança está comprometida, porque é como se eu estivesse ali, ó, com a visão fechada, sem direção. Não sei para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Isso é de extrema relevância. Perfeito? Entendido? Vamos para o segundo passo, ainda no eu do presente. Quando a gente faz esse diagnóstico, ele já vai trazer tantas informações sobre o seu pessoal, sobre o seu eu financeiro, que você mesmo vai ficar assim: essa sou eu? Vai te trazer muita clareza. Então, não pule essa etapa. E aí a gente vai na questão do poder de escolhas. Como que eu vou desenhar o meu poder de escolha no meu eu do presente? Como que eu vou fazer este movimento? E uma das ferramentas que a gente pode e deve utilizar, que é bastante negligenciada, que é a questão do orçamento financeiro. Exatamente. Que é um dos elementos que a gente chama como parte de um planejamento financeiro. Então, eu fiz lá o meu diagnóstico. Agora eu vou desenhar o meu orçamento. E quando a gente desenha esse orçamento, a gente quer trazer para as pessoas uma visão não só do hoje, não só de ontem. Esquece passado, esquece olhar para retrovisor. A gente precisa olhar para o amanhã. A gente precisa olhar para frente. A gente precisa desenvolver essa prática e esse hábito. Então, o que que a gente vai buscar aqui? Agora que eu conheço o meu comportamento, que eu tomei consciência dessas minhas escolhas, eu vou pegar essas informações e traduzir ela para um orçamento. Eu vou colocar no meu papel, pode ser numa planilha, quem tem habilidade, pode ser em formatos de post-it. A finalidade, a forma vai ser aquela que é mais fácil para você. Tem pessoas que são mais visuais, gostam mais do lúdico, então eu posso, por exemplo, colocar aqui na parede, né, de janeiro a dezembro, todas as possibilidades de gastos, as possibilidades de ganho, e tá excelente. Então, o que que vocês vão fazer depois desses 30 dias? Vão pegar todos os gastos, todos os ganhos, com base no que você já definiu do que vai manter, do que você quer eliminar, do que você pode reduzir, do que você quer até aumentar, e vai colocar, né, todos esses gastos, esses ganhos dos próximos 12 meses. Exatamente. Então, eu já vou jogar para frente. E aí vai ter meses específicos que a gente vai ter algum gasto que não tem nos outros meses. Por exemplo, um mês que vai ter aniversário, um mês que vem a minha cobrança lá de imposto, né, no começo do ano, IPVA, IPTU, material escolar, festividades no final do ano, eu vou sair de férias, né? Eu já tenho programado essas férias, quanto eu espero gastar com as férias. Então, eu já vou desenhar o meu plano dos próximos 12 meses. Cíntia, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Não tem problema. Você está planejando. Planejar não significa que vai acontecer exatamente, mas pensa que você tem um direcionamento, você tem um caminho a seguir que vai te trazer foco, que vai te trazer escolhas mais conscientes. Pensa como se fosse uma casa. Você vai construir uma casa, perfeito? Você comprou o terreno. Só que se você não falar, não desenhar, que é este planejamento, como você quer a sua casa, você vai contratar lá o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras, e você vai falar para ele assim, ó, construa a casa. Aí eles vão ficar pensando, que casa? Quantos cômodos? Qual o tamanho? É um andar? Dois andares? Percebe o que é o planejamento? É a gente sim idealizar, imaginar,
projetar o que a gente quer, o que a gente deseja, fazer esse plano para que a gente saiba como seguir, como caminhar, a gente ter essa jornada. Para quando a gente chegar lá, a gente falar: opa, era isso aqui que eu estava construindo, que eu estava desenhando. Eu não fico à mercê de qualquer contexto, de qualquer situação. Então, é de extrema importância que eu faça esse planejamento. E o instrumento o orçamento vai me dar esse direcionamento. O que eu vou fazer com o meu dinheiro assim que eu recebo? Eu já tenho ali a regra, o plano, a definição. Então, coloque tudo para que assim que você receber seu salário, você não fique perdido. E agora, qual conta eu pago primeiro? Já está lá, já está mapeado. Eu vou fazer isso, 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 isso. E se sobrar, eu vivo com esse sobra ou eu guardo. Perfeito até aqui? Dentro deste orçamento, dentro desse planejamento, eu devo, a partir desse momento, começar a pensar, começar a projetar também, não só os meus gastos, mas também os meus sonhos, as minhas necessidades, né, as minhas vontades, que vão precisar ou de mais tempo, ou de mais recurso, que muitas das vezes só o meu ganho ali do mês não é suficiente para essas realizações. E aí a gente convida que as pessoas construam pelo menos três desejos, três sonhos ao mesmo tempo. Por que, Cíntia, três? Tá vendo aqui essa imagem? Ó? Curto, médio e longo prazo. Porque eu tenho ali que alimentar a minha motivação, o meu motivo para agir. Por que que eu vou querer reduzir qualquer gasto? Porque eu tenho um motivo. Por que que eu vou querer economizar? Eu tenho um motivo. Por que que eu posso querer poupar, guardar, investir? Eu tenho um motivo. Então, descubra, sente com a sua família, escreva quais são os seus motivos. Por que você mudaria? Por que você economizaria? Por que você trabalha, além de pagar conta, além de sobreviver? Quais são os motivos que traz aquele brilho no olho, aquele calorzinho gostoso no coração? Você tem. É que muitas vezes nessa correria do dia a dia, a gente acaba mascarando e esquecendo, ah, não é para mim. Mas é sim. Só que a gente precisa desse plano. Não dá para a gente querer algo e já realizar amanhã. A gente precisa construir. Assim, né, como o processo de plantar uma semente, não é do dia para a noite que ela já vai ali brotar, já nascer os seus frutos. Existe uma construção, existe uma lapidação, e é para isso que serve este planejamento para que a gente resolva aqui o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, mas sem esquecer desses desejos, dessas vontades, que eu vou planejar a sua conquista, a sua realização. Então, já coloque também nesse orçamento o quanto que eu vou guardar para cada um desses itens. Lembrando que de ser pelo menos três. Cuidado para também não colocar muitas coisas e você se sabotar achando que não é para você, porque é tanta coisa que você não vai conseguir. Menos é mais, ok? Começa com aquilo que é possível e conforme as conquistas, as realizações, você vai substituindo, vai ampliando, vai, né, se lapidando neste movimento. Perfeito até aqui? Então, o que que eu preciso para o meu eu do presente? Fazer o meu diagnóstico para ter a consciência dessas minhas escolhas, dessa minha movimentação e isso vai me trazer uma segurança financeira. Posterior a isso, eu vou começar através do instrumento orçamento, que eu vou colocar lá meus ganhos, meus sonhos, meus gastos dos próximos 12 meses, não é só do hoje, é da frente.
E com isso eu vou ter um poder de escolha, de decisão muito mais alicerçado. Isso, inclusive, me ajuda a minimizar os impactos do marketing. Porque quando eu sei o que eu quero, quais são essas minhas escolhas, o marketing não vai fazer frente. Percebem? Porque eu sei qual é o meu motivo, eu sei a minha jornada, eu sei o meu caminhar. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Fica mais leve. Ah, Cíntia, eu estou com dívidas, eu estou inadimplente. Perfeito, não tem problema, vamos colocar no plano. Como que eu vou sair dessa inadimplência? Lembrando que se eu estou inadimplente, não foi do dia para a noite também, concorda? Eu cheguei aqui durante um tempo. Agora eu também preciso de um tempo para sair dessa situação. Vamos planejar, vamos entender quais são as dívidas que eu estou inadimplente, qual o saldo de fato devedor sem os juros, quais são as formas de negociação, e a gente vai desenhar a estratégia para que eu possa sair desse cenário e ir para um cenário onde eu consigo guardar, poupar. Então, são hábitos, são comportamentos e a gente precisa segurar um pouco a ansiedade de querer resolver da noite para o dia, porque não vamos fazer dessa forma, né? Da mesma forma que foi um tempo, um processo, a gente também precisa deste tempo, deste processo, para provocar e promover essas mudanças significativas na nossa vida. Combinado? No próximo vídeo, vamos falar sobre o eu do futuro. O que que eu tenho que fazer para que a minha vida financeira, para que eu promova e mantenha esse bem-estar não só hoje. Se eu já organizo aqui, quais são as ações que eu tenho que fazer para esse meu eu do futuro também ter essa tranquilidade, estar se educando sempre, né? Ter esta manutenção do bem-estar financeiro no amanhã também. Combinado? Deixa aqui nos comentários o que você já está fazendo, se vai se propor a fazer o seu diagnóstico financeiro, coloque aqui e volte daqui 30 dias falando qual foi a percepção, qual foi a sensação desses 30 dias. Pode ser? Esse é nosso combinado, esse nosso trato? O vídeo vai continuar no ar e eu quero que vocês façam esse compromisso. Combinado? Perfeito? Curta, se inscreva aqui no canal e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Beijos, bom diagnóstico e bom orçamento financeiro. Tchau, tchau!